depois de alguns resultados que não foram bons do Grêmio, as principais lideranças do Grêmio, o Renato já tinha dado uma pista que fizeram isso com o Jean-Pierre, que Maicon, Jeromel e eu soube também que o Kahneman colaram no Jean-Pierre para conversar com ele, que o Jean-Pierre começasse a jogar e tal, e todo mundo sabe o quanto que ele é diferenciado com o Jean-Pierre craque, está numa outra prateleira. Mas que também foi feito esse movimento com outros jogadores, principalmente da base, para que eles... Como é que eu vou explicar, Meneghetti? Dormissem cedo, acordassem cedo, cuidassem da alimentação, se mantessem em dia, sabe, com o sono regulado. Vou citar alguns exemplos que eu soube. Darlan, Rodrigues, Matheus Henrique. Não estou dizendo que eles tinham um mau comportamento, mas tipo, gente, agora vamos focar, vamos fazer absolutamente tudo o que puder. Teve algum ponto de corte? Teve algum momento que disse, a partir de agora vamos mudar? Eu não me disseram assim, é esse, mas me passaram que era mais ou menos naquele período do jogo contra o Bragantino. Um pouco antes, talvez, ali naquela semana, pelo menos. Mas então alguém estava quebrando, que não tem por que ter, não tem pé nem cabeça. Eu não vou te dizer até quebrando, porque tu vai pedir para alguns meninos, vamos quebrar, te concentra aí, tu não vai jogar, mas te concentra. Não tem muito sentido. O que tá o Jean-Pierre é onde tu é o cara que vai pra noite. Deve ter acontecendo isso. É que assim, eu não sei se todos fizeram isso, tá? Eu não vou colocar todo mundo na mesma barca. Mas é aquela história, tu chama os caras para conversar e eu sei que chamaram todos esses jogadores para dizer, gente, olha só, agora vamos pegar junto. Todo mundo concentrado no serviço, todo mundo chegando cedo do treino, todo mundo fazendo isso. Então, a partir das lideranças do Grêmio... Parabéns a essas lideranças. Dá para dar o nome ou não? Os jogadores que fazem... Pelo que eu sei, Maicon, Jeromel e Kahneman. Parabéns ao Kahneman, parabéns ao Maicon, parabéns ao Jeromel e outros jogadores que porventura possam, a gente pode não saber, não ter informação, que tomaram essa iniciativa de chamar os mais jovens assim, vocês estão em ascensão, estão nas manchetes, tá legal isso, tá bacana, mas precisamos de vocês com um foco maior aqui. É mais ou menos essa ideia. Então, parabéns! E parabéns à gurizada do Grêmio, que foi sensível a este chamado dos jogadores mais representativos. Então, acho muito legal isso. Nós temos, historicamente, os grandes times de futebol aqui do Rio Grande do Sul. A gente pode levar a década de 70, o grande Inter de 70, o Grêmio da década de 80, o Grêmio da década de 90, as grandes lideranças do Inter no início dos anos 2000, que garantiram títulos importantes para o Internacional. Sempre elas foram baseadas em líderes jogadores, sempre. Nós temos as figuras dos treinadores importantes, mas dentro do campo, e a gente pode citar todos eles, Figueroa, Falcão, Claudião, nós vamos lá para De Leon, né, aquela turma do Grêmio campeão, depois o time de Adilson, de Rivarola, que tinham lideranças, Dinho, o time com o Yarley, com o Fernandão, eram líderes dentro do campo. D'Alessandro no título de 2010. O Grêmio tem líderes importantes, sim. Maicon é uma liderança fundamental, Jeromel é uma liderança fundamental, o Kahneman também se constitui liderança e é nessa hora que a gente nota. Claro. Não é na hora da vitória que está todo mundo aplaudindo e que tu vai dar letrinha em coletiva, não, é na hora ruim. As duas vezes em que Maicon se manifestou nesta temporada foram nos dois piores momentos. Lá no jogo contra o Santos e depois no jogo contra o Bragantino. E isso fecha com a tua informação. E aí eu vou fazer uma transposição da Arena para o Beira-Rio, que eu acho que neste momento o Internacional está carente dessas lideranças. E acho que a direção tem que intervir nesse processo para remobilizar esse grupo de jogadores e penso, já tem um vídeo no meu canal sobre isso hoje, e já estou sendo criticado por isso, xingado por isso, faz parte, é assim mesmo, que é o momento do Abel chamar e resgatar o D'Alessandro. Eu não estou defendendo aqui a renovação de contrato do D'Alessandro, não é isso. Acho que até que o D'Alessandro já deu uma contribuição importante e a hora dele ganhar uma medalha e quer encerrar na Argentina, ou fica aí até fevereiro, tá? Eu acho que deu da sua contribuição dentro de campo. Mas neste momento de turbulência do Internacional, eu acho que não se justifica a gente enxergar o Marcos Guilherme, por exemplo, como titular e o D'Alessandro no banco. Ele não entrou bem contra o América, mas ele vinha entrando bem com o Cudê nos jogos. E aí, colocar o D'Alessandro aos 22, 23, 25 do segundo tempo, com o jogo já decidido e com o time desarrumado, porque até os 25, o Inter em desvantagem ou empatando com o Curitiba, o treinador já mexeu no time e já desorganizou, já fez uma bagunça, tá no desespero, é normal isso. Eu prefiro o D'Alessandro sendo resgatado pelo Abel neste momento, começando como titular do time. É só um tempo que ele tem gás, então joga só um tempo.
depois pode ser substituído. Na sua última entrevista, o Alexandre Chaves Barcelos, estou lendo aqui a declaração que eu pensei, ele disse o seguinte: o ambiente é muito bom dentro do vestiário, não há problema algum. A relação dos jogadores com o Abel foi excelente desde a sua chegada. Não, isso eu não tenho dúvida, Não, a mas relação dos jogadores, eu não tenho dúvida disso. Não precisava o Chaves Mas é dizer outra isso. situação. A relação deve ser maravilhosa, só que não está dando o surtindo efeito, Mas, né? na carreira de todo mundo aqui, o Meneghete está mais tempo no jornalismo esportivo. Em algum momento chegou alguém e disse assim: não, realmente, cara, não sei o que eu vou fazer, tá uma loucura, tem até rato brigando com barata ali, eu não sei o que fazer. Tá perdido o vestiário. Ninguém vai dizer isso. Só que tem um detalhe: falta um comando acima do Internacional. É o efeito guarda-chuva, tem que vir de cima para baixo. O D'Alessandro, eu não sei se ele pega mais isso, sabe por quê, Meneghete? Vamos comparar com o Maicon. O Maicon, ele ainda não deixou de ser uma referência do Grêmio. O D'Alessandro já deixou de ser uma referência do Inter. Teve clássico Grenal que o D'Alessandro, ele não teve reação, melhor dizendo, nem quando teve um tumulto, um começo de bolinho de briga, ele não tem mais esse impacto. Eu acho que ele está difícil esfriado. puxar ele. Quem é o líder do Inter que vem para o fronte? Nós temos que implorar, nós, imprensa, torcedores, implorar para o presidente Medeiros chegar e se manifestar. E quando o presidente Medeiros chega e se manifesta, geralmente tem a frase. Ele faz sempre a mesma cara. E olha para o lado que ele está. Eu não sabia disso. Eu não estava sabendo disso. Ele não sabia do Abel, no outro dia o Abel desembarcou aqui. O torcedor precisa entender essa liderança. Porque a liderança, ela muda tudo. Porque quando a gente vai perguntar para o Ale Barcelos, para qualquer um lá dentro, tá tudo certo. E a gente sabe que não tá tudo certo. Se tu perguntar para os boleiros fora do ar, cara, o que está acontecendo? Bah, cara, tá complicado. A gente ouve isso. É que, claro, a gente não pode chegar aqui, foi o Joãozinho que me disse assim. Então, tá faltando liderança do efeito guarda-chuva. É de cima para baixo. O Inter não tem essa referência. Quem é o líder do Inter hoje para as entrevistas? O Rodrigo Caetano. Por isso que eu usei a expressão, quando tu fala do D'Alessandro, de resgatar o D'Alessandro. Eu acho que porque ele está não é esfriado. mais. Eu acho que o Abel, assim, ó, me entendam nesta minha palavra que eu vou usar. Numa mediocridade que tem sido o futebol do Inter nos últimos jogos, medíocre é sinônimo de mediano, mas numa mediocridade, que foi contra o América, que foi contra o Curitiba, que foi contra o Corinthians, menos contra o Corinthians, mais América, Curitiba e contra o Santos, eu não consigo entender, não consigo ver justificativa para o Marcos Guilherme, por exemplo, jogar e o D'Alessandro ficar no banco. Não consigo entender isso. Então, bota ele, resgata, mas chama também este personagem que é o D'Alessandro. Resgata a sua idolatria e a sua liderança. E como é que se faz isso? E aí eu acho que tem razão. É o presidente Medeiros, o Abel e o Chaves Barcelos fazendo uma reunião com ele assim: Gringo, nós precisamos de ti.